E aí pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu sou o Marcelo e eu estou de volta com mais um vídeo aqui no Missão Secundária. E para o assunto de hoje, nós vamos aqui falar sobre o Top 5 jogos de Nintendo Switch 2. Lembrando que essa lista aqui é uma lista particular para esse vídeo, listando aqui os 5 melhores jogos que você pode jogar agora no Nintendo Switch. Eu vou excluir dessa lista jogos que versão para o Nintendo Switch 1 e receberam pacote de melhorias para o Nintendo Switch 2, senão obrigatoriamente eu teria que colocar aqui Tears of the Kingdom e Breath of the Wild, né? E eu quero tentar trazer jogos que são um pouco diferentes, né? E que não estão aí no radar das pessoas, né? Então, essa lista não vai contemplar esses jogos que são de Nintendo Switch 1 e que receberam pacote de melhorias para o Nintendo Switch 2. Vai contemplar apenas jogos que são exclusivos de Nintendo Switch 2, beleza? Então é isso, né, galera? Vamos começar essa lista então? E vamos começar com o pé direito, galera. Sim, a gente vai começar com Donkey Kong Bonanza, que é o grande lançamento, que foi, na verdade, o grande lançamento para Nintendo Switch 2 no ano passado, né? Esse jogo ganhou, inclusive, o melhor jogo família do The Game Awards no final de 2025, e ele traz o Donkey Kong como protagonista, cara. Dessa vez o Donkey Kong ele precisa salvar o mundo onde ele habita de uma corporação maligna que quer tomar todo o poder da banana dentro daquele mundo, né? O grande diferencial desse jogo é que ele é um grande plataforma 3D e com ambientes totalmente destruíveis. E se você quer cavucar com todo o cenário e descobrir os seus segredos para cada fase, sim, você vai ter que passar um bom tempo socando e batendo em pedra. Mas usando os poderes do Donkey Kong e a força dele principalmente, você pode resolver puzzles dos mais diversos que estão espalhados pelas fases dos jogos. Além disso, power-ups que tem dentro do jogo, que você pode liberar novos poderes do Donkey Kong, também marcam presença aqui. Sendo que a gente já viu em trailers, eu não vou entregar aqui exatamente quais são todos, mas a gente viu em trailer uma versão do Donkey Kong Zebra, cara, o que eu achei bem interessante, achei bem curioso, mas são poderes que fazem sentido para a exploração de cada fase. Esse sistema que o jogo usa de progressão, ele também faz muito sentido, ele é bem amigável, então todo mundo que conseguir jogar Donkey Kong Bonanza vai conseguir entender. Além disso, o jogo ele foi muito elogiado pela sua liberdade de exploração e a sua criatividade na hora de você explorar as fases e avançar por elas, né? O jogo também conta com lutas contra chefes de fase, que são lutas muito boas, mas um ponto negativo que tem esse jogo, infelizmente, é o que muita gente reclama, é pela sua baixa dificuldade. Mas é compreensível se tratando de um jogo que ele é direcionado para um grande público, um público mais amplo e não para um público específico que gosta de jogos mais difíceis, né? Como, por exemplo, foi feito no Donkey Kong Country Returns, né? Em resumo, esse é um dos melhores jogos, se não o melhor jogo que tem hoje disponível para o Nintendo Switch 2, galera. E eu vou continuar essa lista aqui agora falando sobre Mario Kart World. Sim, meus amigos, esse jogo que abriu os trabalhos para o Nintendo Switch 2, ele é um exclusivo, inclusive ele ainda vende em bundle junto com o Nintendo Switch 2, né? Você quer ou deseja comprar o seu Nintendo Switch 2, eventualmente você pode comprar ele em bundle juntamente com o Mario Kart World. E Mario Kart World é aquilo, né? É Mario Kart na sua essência. A grande novidade por trás desse jogo é esse modo de mundo aberto que ele tem, porém, eu tenho que fazer uma pequena crítica que esse modo de mundo aberto, ele não te incentiva, ele não tem incentivos o suficiente para você continuar explorando. É muito legal de você ver, sei lá, por meia hora, mas depois disso o modo fica um pouco sem graça. Não tem tantos objetivos, as recompensas, na real, são mais as roupas dos personagens que você desbloqueia. Cada personagem tem uma série de roupas que você pode desbloquear, e essa é a única vantagem de você poder jogar esse modo de mundo aberto. Agora, o que brilha mesmo são os campeonatos e os modos de torneio. Nós temos aqui o modo de corrida e o modo de Knockout Tour, ou seja, ele é um modo eliminatório, né? Ele funciona mais ou menos como se fosse um grande Battle Royale de Mario Kart, né? Em que você vai para que ele tem um percurso pré-determinado e conforme você vai passando por checkpoints, ele vai eliminando quem vai ficando nas últimas posições, até sobrarem somente 6 jogadores no final. E aí, para coroar quem é o grande campeão desse torneio. É um modo muito divertido, ele recebeu algumas atualizações depois do lançamento do jogo, principalmente por conta de feedback da galera que estava jogando. Hoje ele é um modo muito mais divertido de você jogar, ter aquele caos de jogar Mario Kart com outras pessoas, sendo amigos ou online, que faz com que você fique totalmente vidrado nesses modos de jogos. Em resumo, Mario Kart World ele muda bastante a proposta dos jogos anteriores para poder fazer algo único aqui no Nintendo Switch, e assim como Donkey Kong Bonanza, Mario Kart World ele mostra todo o poderio gráfico de
processamento que tem no Nintendo Switch 2. O próximo jogo da lista é Street Fighter 6, meus amigos. Sim, esse jogo de luta clássico, recebeu uma versão do Nintendo Switch 2. Eu devo dizer que é surpreendente como esse jogo, que é um jogo graficamente bem pesado, até para computadores e videogames, né, mais potentes, como ele roda bem no Nintendo Switch. Obviamente, você não consegue rodar ele a mais do que 30 frames por segundo, mas é um jogo bem competente, cara. A adaptação dele para o Nintendo Switch 2 ficou espetacular. Você consegue jogar online ou com seus amigos presencialmente ou online também, de uma forma muito fluida. Os servidores funcionam muito bem, algo que Super Smash Bros. Poderia ter aproveitado também, essa dica de servidores, mas é um jogo extremamente competente. Ele conta lá com o seu modo arcade, tem um modo briga de rua, ele tem um modo história, né, que você pode criar o seu próprio personagem e fazer algumas missões, encontrar os personagens e tudo mais, e ele tá recebendo atualizações tanto quanto tá recebendo outras versões desse jogo também. Então, Street Fighter 6 para você que gosta de um bom jogo de luta, tá valendo a pena. Em resumo, Street Fighter 6 é um dos melhores jogos de luta na atualidade e é um dos melhores jogos de luta que roda atualmente no Nintendo Switch 2. Então, se você quiser comprar e chamar os amigos para jogar, garanto que vai ter diversão infinita. E o quarto jogo da série vai ficar com Final Fantasy VII Remake Intergrade. Sim, essa versão que saiu originalmente exclusiva para PlayStation 5 e depois para o PC, chegou para o Nintendo Switch. E assim como o Street Fighter 6, a forma como a Square Enix conseguiu adaptar esse jogo e fazer ele rodar de uma forma tão satisfatória no portátil da Big N, é algo que é para se aplaudir em pé. Essa versão Intergrade, além de contar com o jogo base que adapta a primeira parte do jogo Final Fantasy VII, ele também conta com a DLC da Yuffie, essa história chamada Intergrade, que é uma história totalmente original que conta um pouco da história da Yuffie antes dela encontrar com o Cloud e a sua turma. E esse jogo, meus amigos, é muito, muito legal de jogar no Nintendo Switch. Parece que ele foi feito para ser jogado num portátil, de tão fluido e tão bonito que fica nesse videogame. Final Fantasy VII Remake Intergrade é sim um exemplo de como fazer um bom port ou uma boa adaptação de um grande jogo para Nintendo Switch 2. E se você comprar a versão física, ainda vem um booster da coleção de Magic de Final Fantasy, dessa coleção especial que Magic e Final Fantasy fizeram. Tem um booster que você pode abrir, vai vir uma carta, pode ser que venha uma carta muito especial, mas só pelo jogo já vale muito a pena você tentar. Final Fantasy VII Remake Intergrade, em resumo, é a primeira parte da trilogia de remake desse Final Fantasy VII. Inclusive já foi anunciado que Final Fantasy VII Rebirth vai chegar também ainda este ano para o Nintendo Switch 2, então se você tem o console, você pode sim jogar esses dois jogos aqui no Nintendo Switch 2. E para fechar com chave de ouro, meus amigos, eu vou falar de Pokémon Pocopia, essa grande novidade que a Nintendo trouxe para o seu console este ano. Pokémon Pocopia, ele reimagina o mundo de Pokémon de uma forma um pouquinho diferente. A proposta aqui é misturar um pouquinho de Animal Crossing com Minecraft no mundo de Pokémon. Você joga com um Ditto que assume a forma do seu antigo treinador e você tem que criar nessa ilha um ambiente que seja totalmente habitável por vários Pokémon. O sistema de crafting é gigantesco. Você pode usar os poderes dos Pokémon que você vai descobrindo conforme você explora essa ilha para construir e acessar novas áreas e assim conseguir catalogar ainda mais Pokémon para dentro da sua ilha. O gameplay, ele é em tempo real, ou seja, se tá de dia aqui, se tá de manhã aqui, no jogo também vai estar de manhã. E isso depende da configuração de horário que tá no seu console. E ele vem sendo muito elogiado pelos fãs de Pokémon, pela inovação e por ser algo diferente de tudo que a gente tem de Pokémon até então. Em resumo, Pokémon Pocopia talvez seja o jogo mais diferente, até de Pokémon Snap, por exemplo, que a gente tem de Pokémon, mas ao mesmo tempo ele é tão divertido e tão engraçado e tão bonito que não tem como você resistir à carinha de um Pikachu ou de um Eevee quando eles falam com você na sua cara. E esse foi o top 5 jogos de Nintendo Switch 2 que você pode jogar agora no seu novo Nintendo Switch ou no seu Switch que já tem aí na sua casa. Mas eu quero saber de vocês agora, qual é o seu top 5 jogos de Nintendo Switch 2 até agora, nesse quase um ano de existência desse console? Deixe aqui nos comentários. Também não deixem de assinar o nosso canal.
assinar? Então deixa aqui nos comentários e não deixem de seguir o nosso canal, ativar as notificações e seguir a gente também nas redes sociais. Nós estamos lá no Instagram como @blackcompany_br_ e toda sexta-feira, além desse vídeo que tem aqui no YouTube, nós teremos uma live exclusiva sempre às 8 horas da noite lá na nossa Twitch. Link vai estar aqui na descrição. Eu vejo vocês numa próxima e até lá.